Abre a Bíblia agora em Mateus 24, 45 e 46. Mateus 24, 45 e 46. Quem é, pois, o servo fiel e sensato em quem o seu senhor encarrega de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Quem é? No tempo devido? Feliz o servo a quem seu senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Vem cá. Vem cá. A reflexão é essa. Quem é o servo dedicado? Quem é o servo vigilante? Quem é o servo atento? Quem é o servo que, de fato, ele é na presença do Senhor a mesma coisa que ele é distante do Senhor ou fora da presença do Senhor? Se bem que o que eu estou falando é um paradoxo, tendo em vista que Deus está em todos os lugares. Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares. Mas, por incrível que pareça, tem pessoas que ela tem aquela característica externa de servo, de filho de Deus, aquela característica externa de filho de Deus, quando está na presença de Deus. Então aqui Deus está falando o seguinte, que o reino dos céus é semelhante a um patrão que coloca o mordomo em sua casa. E esse mordomo tem que cuidar dos empregados, alimentar, bem tratar aqueles empregados. E esse patrão, ele vai embora e deixa a casa com esse mordomo. Para esse mordomo ali pôr em prática a mordomia, que é acomodar, dar atenção, sustentabilidade e tratar de todos os assuntos do dono daquela casa, daquela mansão. Jesus estava falando isso, fazendo um paralelo. Jesus, ele seria esse dono desta casa, seria este patrão. E você que me ouve agora seria o encarregado, o mordomo desta casa. E esse mordomo deveria deixar tudo organizado, andando, acontecendo, mesmo na ausência do seu Senhor. E aí Jesus está perguntando, quem é essa pessoa? É um ponto de interrogação, né? Quem é a pessoa que está alimentando os servos na minha ausência? Que está alimentando os empregados na minha ausência? Quem é essa pessoa? Então, o que acontece muito nos dias de hoje? O que acontece muito nos dias de hoje é que a pessoa, nós estamos muito tempo sem ter culto presencial. Vamos voltar ao culto presencial de Praia Grande, domingo agora, às 10 da manhã. Né? E todas as igrejas estarão abertas no dia 17, a semana que vem, somente para oração e administração da Santa Ceia. Então nós estamos limitados, sem poder ter o culto presencial. Vai começar só o de Praia Grande. Mas o que o senhor quer dizer, bispo? O que eu quero dizer é que o Espírito Santo, ele está fazendo uma pergunta. Quem é o servo fiel que continua alimentando os servos, continua alimentando os empregados do Senhor, depois que fechou as igrejas? Depois que parou o culto, procedente dos decretos estaduais e municipais. Quem continua servindo? Quem continua ajudando alguém? Porque esse alimento é a palavra de Deus. Quem continua alimentando alguém, aconselhando alguém, ajudando alguém, cuidando de alguém? Quando está na igreja, prega.
Quando tem culto, canta. Mas agora, quem é o servo fiel? O servo fiel é o que agora, na ausência dos cultos, entre aspas, fora da presença de Deus, eu estou falando isso de uma forma figurada, como se a presença de Deus fosse estar no culto. Como se a presença de Deus fosse estar na igreja. É como se eu estivesse dizendo assim, na igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. É como se eu estivesse falando assim, está tendo culto, prega, canta. Não tem mais culto, parou de pregar, parou de cantar. Quem é o servo fiel? Quem está vigilante? Quem não depende de templos? Quem não depende de estrutura? Quem é o servo fiel que, na ausência da estrutura, ainda continua alimentando? Ainda continua aconselhando? Quem é esse servo? Quem é você? Quem é você? Você é esse servo? Você está cuidando? Ó, meu Deus. Tem alguém aqui? A Bíblia diz, melhor coisa é dar do que receber. Nenê, pega o meu relógio dourado. Porque sem o meu relógio dourado, eu não sou nada. Pega lá que eu já me irritei. Vou colocar o meu relógio dourado, que esqueci de pôr ele hoje. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Eu sou obrigado a colocar o relógio dourado. Obrigado, Pai. Presta atenção. Presta atenção. Do que você precisa para ser fiel? E se você é fiel só quando o seu Senhor está presente, é fidelidade mesmo ou não? É fidelidade? O servo fiel, ele é fiel quando? Quando tem culto? E agora que não tem culto, está no quê? Está na depressão? Agora que não tem culto, está no quê? Está na tristeza profunda, na amargura, no desgosto. Agora que não tem culto, está o quê? Está brigando, está querendo separar do esposo, da esposa. Agora que não tem culto, está fazendo o quê? Porque o servo fiel, ele continua alimentando. E o alimento é a palavra. A palavra de Deus é o alimento. Então o servo fiel, em sua simplicidade, não precisa ser teólogo. Basta ter algo dentro. Ele vai continuar alimentando. Ele vai continuar ajudando. Ele vai continuar orando. Ele vai continuar mobilizando. Ele vai inovar. Os religiosos que são tão contra inovações, hein? Os religiosos brigam contra as inovações, agora tem que inovar. Tem que inovar para poder continuar alimentando. O servo fiel vigia. O servo fiel não para. Porque ele sabe que aquilo ali ele está fazendo como se estivesse fazendo para Deus. Lembra? Vós escravos, diz a Bíblia. Lembra? Nós lemos no último culto. Vós escravos, você tem que servir ao teu Senhor na ausência deles, como se estivesse servindo a Deus, dando testemunho. Então tudo converge em Cristo, tudo discerne o corpo de Jesus. Temos que aprender a discernir o corpo de Jesus. Jesus está falando claramente por esses últimos dias, toma cuidado. Porque tem muitas pessoas que estão com pregações apocalípticas, fazendo contas e cálculos e fazendo comparações das profecias bíblicas para poder nos provar que nós estamos vivendo o fim dos tempos. Bom, as profecias bíblicas de fato estão aí. Porém, tem pessoas que estão dando dias e datas, mas Jesus disse, não sabendo quando o seu Senhor vai voltar, ele é fiel. Tem alguém aqui? Diga glória a Deus, Bruna. Diga glória a Deus, Nenê. Diga glória a Deus, Fernanda. Está me ouvindo? Ser fiel sem saber quando ele vai voltar.
Essas mensagens apocalípticas, esses fake news que estão sendo disseminados através das redes sociais, deixa a pessoa em pânico, mas não deixa a pessoa posicionada. Tirar põe minha plantinha ali em cima. Põe mais para cá. Deu para entender o que eu estou falando? Digam glória a Deus. Essas fake news, elas deixam as pessoas em pânico, mas não deixam as pessoas posicionadas. Porque para se posicionar, não pode ser quando te avisaram, Jesus vem amanhã. E aí você se conserta hoje. Isso não é o posicionamento verdadeiro. O posicionamento verdadeiro é o qual? É quando você não sabe o dia e nem a hora e se mantém em vigilância. Obrigado, agora tá bonito os estúdios, né? Tá bom, deixa aí, tá bom, tá lindo, olha aí. Diga glória a Deus, digam aleluia. Então o servo fiel não é aquele que quer saber. Está me entendendo? Diga amém. O servo fiel é aquele que não sabe e vigia. Ele não sabe e se posiciona. Nós já aprendemos uma lição com Tomé, né? Tomé queria ver para crer. Hoje as pessoas querem saber para se precaver. Não. Não. Você tem que cuidar das coisas do teu Senhor sem saber quando ele vai voltar. Nós estamos falando do arrebatamento da igreja. Mas se você tem dúvida do dia da volta do Senhor Jesus, você tem que ter uma certeza: você vai morrer. E pode ser de Covid-19, sim. Pode ser. Então, de qualquer forma, você tem que estar preparado. De qualquer forma, você precisa estar vigilante. O diabo, vosso adversário, ruge como leão buscando a quem possa tragar. Olha só, o que é importante é a salvação. Mas quantas pessoas me ouvem agora que não perderam tantos anos de sua vida procurando bênçãos, indo atrás de sinais, indo atrás de revelações. E se brincar, você até hoje é viciado em revelação. Quem é viciado em revelação é porque está com saudade da cartomante. Quem é viciado em revelação é porque está com saudade da mulher que joga búzio, tarô, da cigana. Cuidado, hein? Lá em Ilhéus, tem um camarada lá em Ilhéus, lá em Cruz das Almas. Ele é de Ilhéus, ele foi em Cruz das Almas, a cigana leu a mão dele e ele não pagou, a cigana amaldiçoou ele não prestou para mais nada, hein? Cuidado, hein? Ele começou a fazer, sabe o quê? A furar moeda com prego. Ele demorava 1 ano para furar uma moeda com prego. E ele fez um colar com um monte de moeda, imagina. Um monte de moeda. Ele furava a moeda com martelo e prego. Porque a cigana leu a mão dele, ele não pagou, xingou lá que a cigana falou uns negócios que ele não gostou. E aí ele ficou debilitado, lunático, não sei nem se está vivo ainda. Lá de Ilhéus, da Avenida Esperança, 8ª Travessa. Então presta atenção. Prestem atenção. Prestem atenção. Esse negócio aí de você só ser fiel quando você está com medo, só ser fiel quando você tem interesses pessoais, vai te levar à ruína, à destruição. Você será uma árvore infrutífera. O sentido da vida nunca chegará para você. Sua vida nunca fará sentido aí dentro de você. Agora, quando você descobrir o prazer que é a mordomia, o cuidado cristão, a ética cristã, quando você descobrir como é bom alimentar as pessoas, que melhor coisa é dar do que receber, aí você vai ver que sua vida fará sentido. Diga glória a Deus. O motivo pelo qual você está vivo é 2.
Primeiro, ser salvo. Segundo, salvar alguém. Primeiro, ser salvo. Segundo, salvar alguém. Se esses dois sentidos não é latente em sua vida, você tem que morrer. Porque sua vida não tem um outro propósito, um outro sentido, a não ser salvo e salvar alguém. Então, por isso que você sente um vazio. Por isso que você não está satisfeito com nada. Por isso que não adianta você ganhar o mundo inteiro. Por isso que você viu lá o ator global essa semana? Hã? Você viu o ator global? Ele estava com saúde. Ele estava lúcido. Ele ainda era contratado da Rede Globo e se suicidou. Tirou a própria vida. Não adiantou ele ganhar o mundo inteiro com fama. Não adiantou ele conquistar corações através das telinhas das novelas. Não adiantou. Porque ele vivia um vazio dentro dele e ele se matou. A Globo abafou o caso. A Globo abafou o caso. Mas ele tirou a própria vida. Por quê? Porque o sentido da vida não é dinheiro. O sentido da vida não é ter coisas. O sentido da vida é cuidar do que o seu Senhor criou você para fazer. Glória a Deus! E aí ele faz a pergunta: cadê? Quem é? Quem é o servo fiel? Que o seu Senhor foi embora e ele ainda está alimentando, cuidando da casa, cuidando dos seus subalternos. Quem é? Quem é esse? É o que fica triste quando não recebe oportunidade para cantar? É o que fica triste quando não recebe agendas e convites para pregar? Quem é? Agora você vai cantar onde? Não tem igreja aberta. Você vai pregar onde, itinerante? Ei, itinerante. Pregador itinerante. Você está alimentando quem agora? De quem? Quem você está cuidando agora? Você está cuidando de quem agora? Tem alguém aqui? Põe outro versículo. Presta atenção. É o servo bom e o servo mau. Entendeu? Garanto-lhe, Jesus falando que ele o encarregará, o servo bom. Sabe o servo bom? Aquele servo que cuidou, que alimentou, mesmo na ausência. Ele está dizendo, olha, eu garanto a você que ele o encarregará de todos os seus bens. Deus está dizendo. Jesus está dizendo, aquele servo que cuida na minha ausência, cuida de alguém, ama alguém, mobiliza, que avança, que não para. Esse servo aí, Deus está dizendo ali, eu vou encarregar de todos os seus bens, não vai te faltar nada, Deus vai cuidar de você, Ele vai cuidar do teu coração. Mas suponham, pensa, Jesus está dizendo, pensa, raciocina que esse servo seja mau. Porque o servo bom, ele é servo na presença do Senhor ou longe da presença do Senhor. Ele é servo enquanto tem igreja aberta, ou ele é servo sem nenhuma igreja aberta, meu Deus! Sem ninguém pregando, sem ninguém tocando, sem ninguém fazendo culto, sem ninguém agitando. Olha lá, presta atenção lá, olha lá. Mas suponha, pensa, raciocina, que o servo seja mau. E diga a si mesmo, ele fala para ele mesmo, que tem gente que é assim, né? Eu acho, eu penso, eu não concordo, e diga para si mesmo, aquele pensamento egocêntrico. Meu Senhor está demorando demais. Ele está demorando. E então já que o Senhor está demorando, então ele começa aí a bater nos seus conservos. E a comer. E a beber. Com os beberrões. Olha aqui para o bispo. Olha aqui para o bispo. Olha aqui para o bispo. Suponhamos que o servo seja mau. O Senhor, o patrão dele, saiu da presença dele
ele começa a arrancar o couro dos subalternos, dos conservos dele. Arranca o couro. Conhece alguém assim? Hã? Você conhece alguém assim? Hein? Dessas igrejas que têm cargos? Conhece, não? Conhece alguém assim? Nessas famílias que tem brigas e contendas, conhece alguém assim? Que arranca o couro do outro? Ele é um servo mau. Ao invés dele alimentar, ao invés dele ajudar, ao invés dele cuidar, ele arranca o couro. Hã? Conhece? Aí, você conhece alguém que agora que parou de ter culto? Ei! Parou de ter culto. Aí agora o camarada, ele está bebendo, está fumando, está cheirando. E no dia quando voltar a ter culto de novo, ele vai colocar a Bíblia embaixo do braço e vai ir para o culto. Conhece alguém assim, não? Conhece alguém assim que porque não tem culto, porque não está tendo culto, ele também desanimou, parou, não oferta mais, não dizima mais, sumiu, desapareceu, foi para a caverna? É o servo mau, é o servo que não se alimenta e não alimenta também. Aí Jesus está falando, suponhamos, raciocina, pensa. Deus nos colocou aqui para cuidar das coisas espirituais, das coisas celestiais, das coisas santas, das primícias, das coisas que para Deus tem muito valor. E aí nós não estamos cuidando, nós não estamos dando a devida atenção. E aí? O que vai acontecer? Põe na tela o último. Olha aí. O Senhor daquele servo, o servo mau, o servo que só adora na presença, longe da presença, ele desvia, vai beber, vai fumar, vai se prostituir, volta a ser gay, volta a ser travesti. Ó, presta atenção. Ó, vira num dia, ó, o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera. E numa hora que não sabe, ele vai voltar. Está escrito aí. Ele vai voltar. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Olha aqui para o bispo. Tem alguém aqui? Está entendendo o que eu estou falando? Não é eu que estou falando, não. É a palavra de Deus. O que eu estou falando para você é do Espírito Santo. Haverá uma recompensa para o servo bom e fiel. Não é porque as igrejas estão fechadas, não, que você não pode ser um servo e uma serva do Senhor. O Espírito Santo está aí dentro de você gritando, clamando, dizendo, filho, se levanta. Se levanta, filho. Eu te chamo. Vem, filho, eu te chamo. Filho, eu não te abandonei. Eu não te abandonei. Eu conto com você. Deus está contando com você para cuidar de alguém. Deus está contando com você para aconselhar alguém. Deus está contando com você para levar uma mensagem de paz para alguém. Deus está contando com você para cuidar das coisas que Ele deixou. Ele foi ali, Ele já vai voltar. E quando Ele voltar, Ele quer te recompensar. Ele quer te recompensar. Enquanto Ele não volta, fica tranquilo, Ele cuida de ti. Ele cuida de você.
mas seja fiel. Seja fiel a Deus. Reconheça Ele em qualquer circunstância. Reconheça que Ele é Deus. Ele é Deus com as igrejas abertas, Ele é Deus com as igrejas fechadas. Ele não muda. Deus não é relativista. A palavra dele é uma só em qualquer circunstância e em qualquer situação. Não permita que a circunstância mude a sua dedicação. Não permita que esse momento apavore você. O que eu estou te trazendo não é de mim, vem do meu Pai que me enviou a vocês. Deus não me tirou de lá do Brás, daquele mundo horrível do Brás, para vir para a Baixada Santista para te enganar, para te enrolar, ou para falar algo de mim para vocês. O que eu estou falando para vocês é Deus que está me dando. Ele cuida porque Ele é Pai. Ele não é homem para que minta e nem é filho do homem para que se arrependa. Se Ele diz que está cuidando de ti, Ele está cuidando de ti. Ele é Deus. Reconheça Ele quando você tem. Reconheça Ele se você não via ter. Seja forte. Levante a sua cabeça. Seja um valente. Não se acovarde agora. Se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Não diga que Deus está tardando. Não diga que Deus está demorando. Não diga isso. Não deixe a chama apagar em ti, mas que ela venha se reacender hoje. E receba paz. Isso vai te trazer paz. Isso vai te trazer conforto. Isso vai te trazer consolo. Você não vai maltratar sua família por conta dessa quarentena. Você não vai viver à base de medicamentos por causa dessa quarentena. Não vá para as drogas, não vá para a bebida procedente desta quarentena. Não aceite ser derrotado por o mal que está destruindo a vida de muitas pessoas. Cuida da tua alma. Vigiai. O dia e a hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Jesus está às portas. Ninguém sabe o dia que ele vai voltar. Cuida das coisas dele. O que Jesus mais ama é vida e pessoas. Cuida de pessoas e Deus vai cuidar de ti. Deus vai cuidar de ti. Fique de pé aí no seu lugar. Fique de pé. Fique de pé aí no seu lugar. Eu quero que você veja um vídeo. Eu quero passar um vídeo para você agora. Senta um pouquinho. Melhor sentar. Não, ainda não, pai. Espera um pouquinho. Ó, presta atenção. Esse vídeo que eu vou colocar agora é o que acontece quando você volta do encontro com Deus. Eu sei que você vai assistir esse vídeo agora e você não vai entender direito. Eu também não entendia, 25 anos de evangélico. Mas eu considero que eu tive um encontro com Deus há 9 meses atrás, no encontro do ID. Lá na igreja do IACN, lá na IACN, em São Paulo. É quando eu considero que eu tive um encontro com o motivo pelo qual. Foi quando eu descobri o motivo pelo qual eu estou vivo. E esse vídeo que eu vou passar agora, eu entendo ele hoje. Eu entendo porque eu vivo isso, eu sinto isso, eu recebo isso. E esse vídeo, ele relata uma paixão intensa que eu gostaria que você tivesse. Para tudo agora e presta atenção nesse vídeo que eu vou pedir para pôr daqui a pouco. Porque mesmo que você não entenda esse vídeo, mas eu te peço, continue assistindo-o. Continue assistindo-o. Depois eu vou voltar orando. Eu vou ministrar na sua vida. Que a sua casa seja o templo e que a unção de Deus desça na sua vida. Mas presta atenção neste vídeo, por favor. Solta o vídeo, por favor, pai.